Boa noite, alunos do quinto período de Educação Física e primeiro período de Enfermagem. Vamos continuando nossas aulas de SUS, tá certo? Hoje, nossa ênfase maior vai ser na Lei 8142, que a gente já deu uma pincelada na aula anterior, tá certo? Vamos lá. Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990. Relembrando, a Lei 8142 é a lei sobre a disposição da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e de outras providências. A Lei 8142 é a lei que trabalha mais especificamente a comunidade, tá certo? E os recursos financeiros. A Lei 8080 é a lei que fala da prevenção, promoção e recuperação em saúde, tá certo? E aí a 8142 sobre os recursos financeiros e a participação da comunidade. E aí a gente tem uma lei muito importante, porque é a lei que trabalha nos recursos, tá certo? Com os recursos governamentais. Então, ela é extremamente importante. E aí no artigo 1 do Sistema Único de Saúde, SUS, que trata a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, não pode ficar esquecida, tá certo? E aí na 8142 a gente tem as conferências de saúde e o Conselho de Saúde. As conferências de saúde, vamos só dar uma relembrada, a gente tem as pré-conferências municipais que acontecem nas unidades básicas de saúde, a gente tem a Conferência Municipal de Saúde, em seguida as Conferências Estadual de Saúde e, por fim, a Conferência Nacional de Saúde. Foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde que nasceu o nosso SUS, tá certo? Com relação às conferências municipais, a gente tem que ter em vista a importância das pré-conferências. Nessa pré-conferência, cada comunidade vai elencar em um documento quais são suas principais necessidades em relação à saúde, tá certo? Lembrando que saúde é um bem-estar físico, psíquico e social, e lembrando que também que não doença não é somente a ausência de saúde. Doença é moradia, é alimentação, é educação, é lazer, são necessidades básicas atendidas. Então, a gente precisa lembrar tudo isso quando a gente fala em doença. E aí, voltando à pré-conferência, a gente tem nessa pré-conferência a necessidade de elencar nossos problemas de saúde e também, principalmente, formar nossos delegados. Os delegados são 50% deles população, 25% vai ser profissionais de saúde e os outros 25% vai ser formado pela gestão, tá certo? Essa gestão dentro da unidade básica de saúde pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, pode ser o técnico de enfermagem, o agente de saúde, qualquer um desses que esteja ligado principalmente à nossa gestão. Os profissionais de saúde também são os mesmos, tá certo? E a população, aqueles membros mais desenrolados, mais falantes, que possam ter voz e voto na hora das eleições, das votações que vão acontecer na Conferência Municipal de Saúde, tá certo? E aí cada comunidade vai fazer a sua pré-conferência e vai elencar os seus problemas de saúde. Chegando na Conferência Municipal de Saúde, esses delegados, que são as pessoas que vão votar, não é, para poder fazer o relatório do município, cada um com suas necessidades, vai falar sobre as coisas mais importantes para o município. Então, é muito provável que um problema, uma dificuldade que uma comunidade tenha, seja o mesmo problema que outra comunidade tenha. E aí eles consideram esse problema importante e aí colocam no relatório da conferência, tá certo? Na Conferência Municipal de Saúde, novamente haverá eleição para a gente determinar, nas mesmas porcentagens, novos delegados. Esses novos delegados vão defender os municípios na conferência estadual. Na conferência estadual vai acontecer a mesma eleição, onde vão ser de novo escolhidos novos delegados e esses sim defendendo os interesses do Estado.
Sendo que no interesse do Estado está lá o nosso interesse do nosso município, tá certo? E os delegados vão ser sempre na mesma porcentagem. Relembrando, 50% população, 25% profissionais de saúde e 25% gestão, tá? Em relação aos conselhos de saúde, os conselhos de saúde também são formados nessa mesma porcentagem pela comunidade, profissionais e gestão, tá certo? Assim, para o Conselho Municipal de Saúde, qualquer pessoa da população, da comunidade, pode participar, basta que ele se candidate, tá certo? Se candidata, faz parte do conselho e aí defende os interesses do município em relação à saúde em todos os eventos que tiverem dentro dos nossos municípios. E aí, a conferência de saúde, ela reúne a cada 4 anos e uma representação de vários segmentos sociais. Então, a cada 4 anos, existem as conferências de saúde, tá certo? Tanto dos municípios, quanto do estado e nacional, a cada 4 anos, tá bom? Então, vai ter a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Que níveis correspondentes são esses? O nível municipal, o nível estadual e a nível federal. Tá certo? Assim? E aí convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente pelo Conselho de Saúde. Então, o Conselho de Saúde ele pode sim convocar uma reunião para discutir sobre a conferência. E o Conselho de Saúde também participa da Conferência Municipal de Saúde, tá certo? O estadual da Conferência Estadual e o nacional da Conferência Nacional de Saúde. E a gente tem no inciso 2 da Lei 8142, dizendo que o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, há órgãos colegiados compostos por representantes do governo. Isso significa que deliberativo é quem delibera, é quem manda, é quem libera, tá certo? Os representantes do governo e prestadores de serviços. Que prestadores de serviços são esses? Por exemplo, aquele laboratório que faz os exames de sangue dos munícipes, ou aquela clínica que faz a ultrassonografia. Vocês lembram na aula anterior que eu falei que uma clínica, ou um laboratório, ou um hospital, ele pode sim se conveniar ao SUS. Basta que ele procure o SUS e aí os dois entrem em comum acordo e faz um convênio, assim como os outros convênios particulares que às vezes a gente tem. Então, o SUS é um convênio como um outro qualquer, sendo que aí para isso o dono da empresa ele precisa procurar o SUS, tá certo? Então, os prestadores de serviços são esses. Os profissionais de saúde e usuários. Profissionais de saúde somos nós, né? Médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, enfim, as diversas categorias profissionais que estão relacionadas à saúde, assistentes sociais, tá? E o usuário, qualquer cidadão que queira se candidatar ao cargo de conselheiro, tá bom? Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. Então, quando a gente fala em política de saúde, a gente fala da política voltada à saúde, como, por exemplo, a política de saúde que cuida dos pacientes hipertensos, que cuida dos pacientes diabéticos, que cuida das crianças, que cuida dos idosos, que cuida das mulheres e assim sucessivamente. Então, essas são as políticas de saúde, tá bom? Na instância correspondente, que vai ser a nível estadual, municipal ou federal. Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, porque a gente viu na aula passada que tem a LOS, né? Que é a Lei Orçamentária em Saúde. Então, quando fala em recursos financeiros, a gente está falando dos recursos financeiros voltados à saúde pública, tá bom? Cujas decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído de cada esfera, que aí, no caso, vai ser o prefeito, o governador e o presidente da República, são eles que sancionam essas decisões, ok? E aí, pessoal, no inciso 3, a gente diz que o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que é o CONAS, né, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, tá certo? Que é o CONASEMS. Eles são representados por conselheiros. E aí lembrem, esse conselheiro pode e deve ser um cidadão
que sem nenhuma ligação nem com a gestão e nem com os profissionais de saúde. No inciso 4 da Lei 8142, ele diz que há uma representação dos usuários do Conselho de Saúde e nas conferências. E a participação desse usuário é extremamente importante no que a gente entende de participação popular. Então, a gente quer muito que o povo participe, a gente quer que o povo participe de forma organizada. Lembrando sempre que nos modelos assistenciais anteriores, a gente não tinha essa participação popular e então a gente não tinha essa interação entre dificuldade que a comunidade tem, que a comunidade está passando, e os gestores ou os profissionais de saúde. Porque nada melhor do que a população para saber dos seus problemas relacionados à saúde. Então, é por isso a importância, né? Então, a gente no nosso bairro sabe das dificuldades e do que é bom e do que é ruim no nosso bairro. Então, a gente, mais do que qualquer outra pessoa, sabemos relacionar essas dificuldades. No inciso 5, a gente tem as conferências de saúde e os conselhos de saúde, que são organizados através de normas, não é? De funcionamentos dentro de um regimento próprio. Esse regimento próprio é ditado, é feito pela própria comunidade, na hora que está lá todo mundo junto, discutindo os problemas de saúde de cada município. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles são alocados. Então, a gente costuma muito dizer que tem os recursos do Fundo Nacional de Saúde. Tem sim. E esses recursos, eles são orçamentados, né, junto no caso das 3 esferas municipais, das 3 esferas de governo, que vai ser os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais, cada um no seu âmbito. E aí eles são alocados de acordo com o seguinte: as despesas e custeios de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades. Então, o que é que o Ministério considera de importante naquele momento para trabalhar com as questões de saúde, de forma direta ou indireta. Então, diretamente relacionado e indiretamente relacionado. Então, eu já dei alguns exemplos em sala de aula sobre o indireto. Por exemplo, uma rua pavimentada, indiretamente é saúde. Por quê? Porque a falta de pavimentação naquela rua pode fazer um idoso, por exemplo, cair e fraturar um osso. Não é isso? Então, quando a gente tem uma questão de falta de pavimentação, a gente tem essa questão. Aí, para o pessoal de educação física, vai entrar aí como tratar esse paciente, né, junto da readequação à nossa comunidade, né? Então, a recuperação em saúde é bem importante. Quando a gente pensa em enfermagem, a gente vai pensar num paciente que fraturou um membro, que vai ser hospitalizado, que vai ser feita toda a assistência de enfermagem. Então, a gente tem situações, exemplos, um exemplo só, que vale aí para diversas profissionais tratarem deles sem nenhuma dificuldade. E aí a gente tem como tópico 2, né, do artigo 2, o investimento previsto em leis orçamentárias. Então, esse investimento, teoricamente falando, ele é pensado sempre quando essas leis vão ser votadas, tá certo? Pelo Poder Legislativo das 3 esferas. No 3, né, no tópico 3 do artigo 2, a gente tem o investimento previsto pelo plano quinquenal do Ministério da Saúde. O que significa um plano quinquenal? A cada 5 anos, né? Quinquênio. A cada 5 anos é verificado essa questão com relação aos investimentos. E aí a gente pensa o seguinte: 5 anos na Cione é muito tempo. De fato, é muito tempo. Mas aí a gente lembra que tem as leis orçamentárias que são anualmente. Que é anualmente, tá certo? E aí a gente tem no 4 a cobertura das ações do serviço de saúde a serem implementados nos municípios, estados e distritos federais e Distrito Federal, que aí é a questão da lei orçamentária da nossa LOES. Vamos dar um tempinho, a gente volta daqui a alguns minutos, tá bom?